Bom dia, assim diz o Senhor para nós. João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 5. Mas como nós entramos no reino espiritual de Deus? Nascendo de novo, nascendo do Espírito Santo, recebendo dele o poder e a capacidade para ver e reconhecer a porta, Jesus Cristo, para o reino espiritual de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 10, versículo 9. Disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Mas por que Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, como está escrito em João capítulo 3, versículo 5. Porque o nosso corpo é material. O nosso nascimento aqui é para colocar um corpo material em um mundo material. João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne, ou seja, é carnal, pertence ao mundo material. E o que é nascido do Espírito é espírito, ou seja, é espiritual, pertence ao mundo espiritual do Espírito Santo de Deus. Porque nós também temos um corpo espiritual. Logo, para colocar o nosso corpo espiritual em um mundo espiritual, que é o reino espiritual e santo de Deus, primeiro temos que ser vivificados, santificados, limpos e lavados de todos os nossos pecados por um Espírito Santo, para sermos colocados no reino espiritual de Deus. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito Santo é o que vivifica, o que santifica, o que limpa os nossos pecados. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural, ou seja, material, ressuscitará corpo espiritual. Porque se há corpo natural, material, há também corpo espiritual. Por que disse Jesus: se vos falei de coisas terrestres, materiais e não crestes, como creereis se vos falar das celestiais, das espirituais? Como está escrito em João capítulo 3, versículo 12. Porque somente tem a capacidade de crer, através de uma fé verdadeira, aquele que nasceu do Espírito da fé, o Espírito Santo. Somente acreditamos que existe um Deus consciente e vivo que habita em nossos corpos através do Espírito Santo porque ouvimos a sua voz. Nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, mas o ouvimos, reconhecemos a sua voz e o obedecemos. João capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, ou seja, através do poder do Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça de Deus. Por isso nós temos a capacidade de crer nas coisas celestiais, espirituais, pois temos a capacidade adquirida após nascermos do Espírito Santo, de ver, de conhecer e de sermos testemunhas da presença do poder de Deus. João capítulo 3, versículo 11. Na verdade
na verdade, eu, Jesus Cristo, te digo que nós, ou seja, os nascidos do Espírito Santo, dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e os carnais não nascidos do Espírito Santo não aceitam o nosso testemunho. Jesus te ama. Nós que nascemos da água e do Espírito Santo, entramos no reino de Deus através do exemplo de amor que Jesus nos ensinou. Tomamos posse da vida eterna. Mas aqueles que são carnais, que não nasceram do Espírito Santo, exatamente por isso permanecem em seus pecados. Estes são dignos da ira de Deus e da condenação à morte eterna. João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho, Jesus Cristo, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Dani Miguel.